Diz assim a palavra de Deus, conforme registrada em Atos 2:42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Louvado seja Deus pela sua palavra, oremos. Santo e bendito Deus, te agradecemos pela oportunidade que já tivemos de te adorar com as nossas palavras, orações e cânticos, e com os nossos tesouros também. Abençoe-nos agora, Senhor, ao te louvarmos com a transmissão e a recepção da tua santa palavra. Que isso também, Senhor, seja ofertado a ti como um ato de louvor e gratidão. Abençoe, Senhor, o louvor dos meus lábios ao proferir e aplicar a tua palavra à tua igreja. E abençoe o louvor dos ouvidos da tua igreja, para que possa receber esta palavra não como palavra de um homem, mas como palavra de Deus, vinda do Senhor para a nossa inteira edificação. E que em tudo isso o Senhor seja honrado e glorificado em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar. O que é uma igreja saudável? E quais são as suas marcas e características principais? Esta tem sido a pergunta que tem guiado os nossos estudos até aqui. Mas neste mês de outubro, mês da reforma, é importante notarmos que não é a primeira vez na história que alguém faz esta pergunta. Aliás, há quase 500 anos, no início do século XVI, no continente europeu, os reformadores protestantes se viram diante de uma pergunta semelhante: o que é uma igreja verdadeira? Ou qual é a verdadeira igreja? Isto porque eles quiseram promover a reforma da igreja. Nunca intencionaram dividir a igreja e começar uma outra igreja conhecida como a igreja protestante. Eles propuseram um debate. Lutero chamou a igreja para repensar os seus caminhos, reavaliar suas prioridades. Mas uma vez tendo sido expulso e com ele os seus seguidores e aprendizes, surgiu a pergunta: então qual é a igreja verdadeira? A que ficou com o bispo de Roma, o Papa, ou a que seguiu com os reformadores protestantes? E é interessante notar como os seguidores da reforma responderam a esta pergunta. Eles não deram uma resposta simples: esta igreja é verdadeira e a outra é falsa. Não, eles disseram: nós temos que olhar para algumas marcas que precisam estar presentes em toda a igreja que se diz uma igreja. Interessante isso, porque novamente nos nossos tempos precisamos perguntar: será que qualquer prédio ou qualquer povo que leva o nome igreja de fato é uma igreja de verdade, merece o nome? Os reformadores disseram: bem, toda igreja de verdade tem que ter estas coisas. Primeiro, a fiel pregação da palavra de Deus. Segundo, a correta celebração dos sacramentos ou ordenanças. Quais são? Batismo e Santa Ceia. E alguns foram um pouquinho além, dizendo que além da fiel pregação da palavra e da correta celebração dos sacramentos, é necessário haver a observação da disciplina cristã. Interessante isso, porque essas três coisas correspondem às três primeiras marcas que nós já estudamos sobre uma igreja saudável. Quais são? Primeiro, pregação.
ensino da palavra, Deus falando à sua igreja. Segundo, adoração a Deus, o povo de Deus respondendo a Deus em louvor e gratidão. E terceiro, uma comunhão fiel e saudável e disciplinada entre os que se dizem servos de Deus. Lembramos dos dois eixos da vida cristã, um vertical e o outro horizontal, um apontando para a nossa vida com Deus e a outra apontando para a nossa vida uns com os outros. Porém é triste, é trágico, é lamentável observar como em nossos tempos e em nossa terra, ambos os eixos e todas essas marcas têm sofrido terrivelmente. Como a pregação da igreja está em decadência, e com isso a sua adoração e também a sua comunhão. E talvez isso seja mais bem observado em uma das lacunas críticas da igreja, que é a falta de discipulado, vida cristã disciplinada. Este lamento não é de hoje. Há quase meio século, pouco mais que isso, um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, conhecido pela sua resistência ao regime nazista na época da Segunda Guerra Mundial, ele bem disse isso, que a principal lacuna da igreja é a falta de discipulado, ou seja, a ausência da pregação de uma graça custosa, uma graça sacrificial, uma graça exigente. E no lugar dela, a igreja colocou uma graça barata, que não exige nada daqueles que ouvem e creem no Evangelho. Mas o que são graça custosa e graça barata? Bem, deixe Bonhoeffer definir os termos. Ele disse, na sua obra Discipulado, graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, batismo sem disciplina, comunhão sem confissão, absolvição sem confissão pessoal. Graça barata é graça sem discipulado, graça sem cruz, graça sem o Jesus Cristo vivo e encarnado. Então o que é graça cara ou custosa? Disse Bonhoeffer. Graça cara é o tesouro escondido no campo. Para obtê-lo, o homem alegremente vai e vende tudo o que tem. É a pérola de grande valor. Para comprá-la, o mercador vende todos os seus bens. É o reinado soberano de Cristo, pelo qual o homem arranca o olho que o faz tropeçar. É o chamado de Cristo, mediante o qual o discípulo larga sua rede e o segue. Graça cara é o evangelho que deve ser buscado incansavelmente, o dom que deve ser pedido, a porta na qual devemos bater. Tal graça é cara porque nos chama a seguir, e é graça porque nos chama a seguir Jesus Cristo. Muito bem dito pelo nosso irmão Bonhoeffer. Mas por que não ouvimos mais falar deste evangelho? Por que não se ouve mais dos púlpitos desta nação sobre a graça custosa, a graça exigente do evangelho? Por que só ouvimos falar de uma graça barata? Bem, há muitos fatores para isso, podemos assinalar dois deles. Primeiro, vivemos numa sociedade que se desagrada, que vive descontente com qualquer sacrifício em nome da vida espiritual. Não que esta cultura não goste de fazer sacrifícios, faz muitos sacrifícios, mas em favor de outras coisas: saúde, emprego, crescimento profissional, bem-estar, beleza física. Nossa cultura se sacrifica por essas coisas, mas não está disposta a se sacrificar pelo bem maior, o que há de mais importante na nossa vida, que é a nossa relação com o nosso Criador. Portanto, é uma sociedade que não quer ouvir falar de compromisso, de sacrifício, de renúncia em favor das coisas de Deus.
Mas há um outro fator, creio eu, tão preocupante, ou até mais preocupante que este. Não só a tendência dos nossos tempos, mas a tendência dentro da própria igreja. Porque a igreja cedeu à pressão do mundo. E por isso deixou de pregar o evangelho da cruz. Deixou de falar sobre o custo do discipulado. Deixou de disciplinar os seus membros, desde os recém-convertidos aos mais experientes. Ela se acomodou ao espírito da nossa época. O problema não são as ondas que batem contra o casco de um navio. O problema é quando a água entra no navio e ele então começa a afundar. O problema não é a pressão do mundo. O problema é quando a igreja cede à pressão do mundo e o mundo invade a igreja e então afunda a igreja. Então o que nós vemos de uma forma geral nas igrejas neste país e no Ocidente como um todo, o que a igreja se tornou? Um ajuntamento de pessoas que não se identificam como discípulos de Jesus, não crescem como discípulos de Jesus e não fazem novos discípulos de Jesus. Como nós podemos mudar isso? Como mudamos o estado atual da igreja? Bem, eu creio que só existe uma maneira. E a mesma forma que os reformadores protestantes encontraram há 500 anos, é voltando a ouvir e estudar a palavra de Deus. É o que temos feito nas últimas semanas, é o que faremos hoje novamente, ao falarmos sobre a quarta marca de uma igreja saudável. Já falamos sobre pregação, adoração e comunhão. Hoje o assunto é discipulado. E há duas coisas básicas que precisamos falar sobre esta marca. São elas: Jesus Cristo, Senhor da igreja, só tem um plano para a igreja: que ela seja uma comunhão de discípulos que crescem como discípulos e fazem novos discípulos. Esta é a primeira coisa. E a segunda: Jesus Cristo, Senhor da igreja, só tem um plano para fazer a sua igreja crescer, que é mediante o sacrifício das nossas vidas, pela renovação da nossa mente e a transformação do nosso ser. São essas duas coisas que queremos ver agora. Primeiro, Cristo só tem um plano para a igreja. Qual é este plano, pastor? Que a igreja seja uma comunhão de discípulos, que cresce como discípulos e fazem novos discípulos. Onde nós encontramos isso? Está aqui na nossa frente em Atos capítulo 2. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, e olhe para o texto comigo. Fizemos esta pergunta na semana passada, precisamos fazê-la novamente. O que unia aquelas pessoas? O que as uniu como um só povo, uma só família a partir do dia de Pentecostes? Porque de uma hora para outra, 3.000 pessoas passaram a dedicar toda a sua vida a um alvo compartilhado, a rotinas compartilhadas, a uma vida em comum. O que os impulsionou, o que os levou a este compromisso? Nós vimos isso. Sua vida com Deus, sua vida em Cristo, sua vida no Evangelho. A partir daquele dia, em Atos 2, no dia de Pentecostes, nasceu a igreja, que é a comunhão dos discípulos de Cristo. A igreja não é a comunhão dos curiosos e interessados em Jesus Cristo. A igreja não é a comunhão dos simpatizantes de Jesus Cristo. A igreja muito menos é a comunhão dos decididos por Cristo. Uma linguagem bem recente na história da igreja evangélica. Quantos que disseram que tomaram uma decisão por Jesus, fizeram um compromisso
porque aceitaram um apelo, se renderam ao apelo, aceitaram Jesus, mas isso não foi levado adiante. Isso não teve consequência na vida dessas pessoas. Não, a igreja não é a comunhão dos decididos por Jesus. A igreja é a comunhão dos comprometidos com o senhorio de Jesus Cristo. É isso que significa o termo discípulo. O que vem à sua mente ao ouvir a palavra discípulo? O que é um discípulo? Um seguidor, um aprendiz, alguém que se coloca numa posição de submissão a um superior. Temos programas do governo de jovens aprendizes, pessoas que estão aprendendo o quê? Uma profissão, ao se colocarem debaixo de alguém que pode mentoreá-los num processo de formação profissional. Essa é a ideia, mas com sentido espiritual aqui. 3.000 pessoas que, ao ouvirem o Evangelho, ouviram as boas novas de Jesus, aquele Filho de Deus que veio em carne para morrer, sofrer e ressuscitar, para lhes resgatar da ira vindoura. Elas se arrependeram dos seus pecados, entregaram a sua vida a Cristo e se renderam ao seu senhorio, tornando-se discípulos, aprendizes do Mestre. E isto é a igreja. Não é só uma comunhão de pessoas que têm interesses em comum, ou personalidades em comum, ou gostos em comum. Por mais que eu goste dos irmãos aqui que torcem pelo meu time e gostam de ouvir as mesmas músicas, ou estilo musical que eu, não é isso que define a nossa comunhão aqui. O que nos define é a nossa rendição em comum a Jesus Cristo, Salvador e Senhor. O que define os contornos, as fronteiras da igreja, é o nosso compromisso como discípulos de Cristo. E se não houver este compromisso em comum, então toda a simpatia por Jesus, todo o interesse por Jesus, toda a curiosidade por Jesus não fará diferença alguma na prática em nossas vidas. Quer ver? Se alguém se diz interessado numa vida saudável, todos aqui têm interesse por uma vida saudável? Você gostaria de ser mais saudável, de ter uma alimentação mais saudável, um sono mais saudável, rotinas semanais mais saudáveis? Sim, todos têm interesse por isso. Bem, se esse interesse passasse de um interesse e se tornasse uma curiosidade incontrolável, você vai para a internet pesquisar receitas, né? E a função de vitaminas e minerais, combinações nutritivas, como melhor organizar o seu dia para ter uma vida mais saudável. Vamos que você faz um curso, se inscreve num pequeno curso, comunitário ou online, para saber o que você precisa fazer para ser uma pessoa mais saudável. Eu lhes pergunto, todo esse interesse, toda essa curiosidade e todo esse investimento em ter uma vida saudável, automaticamente te faz uma pessoa saudável? Sim ou não? Não. Porque se você não colocar tudo aquilo em prática, se você não assumir um compromisso de viver segundo aquelas orientações, então de nada valerá todo aquele interesse, todo aquele investimento. Não é diferente com a nossa vida espiritual. Há muitos que se dizem interessados em Jesus, ou abertos para as coisas de Deus. Vêm à igreja, dizem, eu preciso disso, eu não estou encontrando aquilo pelo qual minha alma tanto anseia, no meu trabalho, no meu casamento, eu sei que está faltando alguma coisa. Ouvem a palavra, são sensibilizados pela pregação, saem daqui dizendo, não, eu quero e vou viver uma vida diferente. Mas por não assumirem um compromisso com Cristo, por não se renderem ao Evangelho, por não se tornarem discípulos de Jesus, isso não se traduz numa vida transformada. O que faz da igreja a igreja não é só um sentimento, uma curiosidade, uma simpatia por Jesus, é um compromisso de sermos e vivermos como discípulos do Mestre. Começa por aí, mas não termina aí. O texto também nos mostra que a igreja é a comunhão dos discípulos que crescem como discípulos. Atos 2 traz para nós não um retrato estático, parado da vida da igreja primitiva, mas um retrato dinâmico. Essas pessoas não só ouviram o Evangelho, creram no Evangelho e se renderam ao Evangelho,
passando pelas águas do batismo, sinalizando publicamente sua lealdade a Cristo, mas elas passaram a compartilhar toda uma vida em comum, visando o quê? O seu crescimento. Então diz Atos 2, a partir do versículo 42, que eles se dedicavam ou se empenhavam, eles perseveravam na vida de discípulos, crescendo no ensino dos apóstolos, a palavra, crescendo na comunhão, vida compartilhada uns com os outros, e também no partir do pão e nas orações. Veja, a comunhão dos discípulos na igreja não era algo estático, parado, mas algo dinâmico, crescente. Ora, imagine um aluno que ao estudar horrores para o Enem, para um vestibular, passa na faculdade dos sonhos, chega naquela instituição e disse: agora eu já cheguei, entrei aqui, eu não preciso fazer esforço algum. Esse aluno irá muito longe no seu curso? Não. Ou um empregado que estuda, se prepara, se profissionaliza, passa por todo um processo seletivo, é admitido à empresa que tanto cobiça e diz: cheguei, agora eu estou dentro, ninguém me tira daqui. Ou um imigrante, alguém que chega num país novo, passa por todo o processo de entrevista e naturalização, recebe sua cidadania e diz: agora eu sou membro deste país, eu não preciso me preocupar com nada. Este aluno, este empregado, este imigrante tem alguma esperança de progredir na sua faculdade, no seu trabalho ou na sua nova pátria? Não. Muito menos alguém que, se dizendo discípulo de Jesus e tendo aceito um apelo, entra na igreja e diz: agora é só aguardar a volta de Jesus, porque eu já estou quites com Deus, não há mais nada que eu precise fazer, ele só precisa voltar e carimbar meu passaporte e para os céus eu irei. Sim ou não? Não. Porque a mesma graça que nos salva, que nos tira deste mundo e que nos insere na igreja, é a graça que nos faz crescer nos caminhos de Cristo. Uma vez discípulo, discípulo para sempre, e um discípulo em formação e constante crescimento e amadurecimento. Pastor, quando isso acaba? Só na glória, só quando a igreja estiver na presença do Senhor para todo sempre. É isso que eles faziam, é isso que os 3.000 faziam. Tendo sido admitidos à igreja, eles continuaram crescendo e amadurecendo como discípulos do Senhor. Mas não parou aí. Lembrando, a igreja é a comunhão dos discípulos que crescem como discípulos e fazem novos discípulos. É isso que diz o versículo 47, fechando o retrato da igreja em Atos 2. Não contentes em terem entrado na igreja, não contentes em crescerem como igreja, eles procuraram outros, eles buscaram outros, falaram do evangelho para outros fora da igreja, para que esses se tornassem discípulos também. Alguém já disse que a igreja de Jesus é a única família na terra que vive em função daqueles que ainda não pertencem a esta família. Eu concordo com essa afirmação em parte. Em parte porque esta família também precisa se preocupar com os que já são da família. Ou seja, não nos preocupamos apenas em ver pessoas chegando, mas queremos ver pessoas crescendo aqui. Os nossos filhos, crianças, jovens, todos crescendo na fé. Mas também temos que ter um olhar, não só para dentro, mas para fora. Jesus nos chamou a fazermos discípulos de todas as nações. Vão, Mateus 28:19 diz: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu lhes ensinei. Jesus deixou esta missão para a igreja: sejam discípulos, cresçam como discípulos, façam novos discípulos. Este é o único plano de Deus para a sua igreja e para esta igreja. Mas há uma segunda coisa que falamos aqui. Se este é o plano de Jesus para a sua igreja, como
nós cumprimos este plano? Ou melhor, qual é a maneira que Deus ordenou para que sua igreja cresça como uma comunhão de discípulos? Bem, para isso, vamos deixar o livro de Atos dos Apóstolos e seguir para o próximo livro da Bíblia, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Versículos 1 e 2. Aqui temos a descrição resumida do plano de Jesus para que seus discípulos cresçam como igreja dele. Romanos 12, versículos 1 e 2, diz a palavra: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Jesus Cristo exige da sua igreja, de todos os discípulos que participam da comunhão da igreja? 3 coisas. Primeira delas, um sacrifício racional. Versículo 1 de Romanos 12, Paulo diz: ofereçam-se em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Como já dissemos no início da meditação, todos nós e todos nesta cultura estão dispostos a fazer um sacrifício racional pelas coisas que julgam importantes na sua vida. Sim ou não? Um pai de família que sacrifica conscientemente e intencionalmente tempo com a sua família para poder trabalhar um pouco mais, se formar melhor, alcançar uma promoção, ter um rendimento adequado para suprir todas as necessidades da sua casa. Ele e a sua casa estão de acordo. Este é um sacrifício racional. O jovem que abre mão de tempo com seus amigos, os seus passeios e passatempos para se dedicar aos seus estudos, para poder crescer, avançar e se preparar bem para uma prova, para a admissão de uma faculdade, é um jovem que, aos olhos da nossa cultura, está fazendo um sacrifício racional. Eu lhes pergunto, e quanto à nossa fé? Ela também exige um sacrifício racional? Não um sacrifício cego, impensado, irracional, mas um sacrifício racional. Eu creio que Paulo responde a pergunta sim. Quando Deus pede de nós a nossa vida por inteiro, em sacrifício, e a imagem aqui é dos sacrifícios do Antigo Testamento, não sacrifícios mortos, né? Não um animal abatido, que uma vez abatido estava morto, oferecido, sua vida acabou, mas um sacrifício vivo, contínuo, constante perante Deus, um sacrifício vivo, uma vida inteira entregue em sacrifício de louvor a Deus, toda esta vida. Paulo diz: isto é um sacrifício racional, é o culto racional de vocês, por 2 motivos, diz ele. Primeiro, porque Cristo primeiro se ofereceu em sacrifício por nós. Deus não pede nada de nós que Ele mesmo não tenha feito primeiro. Onde está isso no texto, pastor? Está aqui em Romanos 12, 1. Paulo diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Em poucas palavras, Paulo está resumindo os 11 capítulos anteriores de Romanos e lembrando de todas as misericórdias de Deus por nós pecadores, merecedores da ira santa e justa de Deus. Por nós Deus enviou o seu Filho como um sacrifício, uma oferta de amor para aplacar a justa ira de Deus, uma oferta imerecida, compassiva, graciosa e misericordiosa, porque Deus ofereceu o seu Filho em sacrifício primeiro, diz Paulo. Vocês então se ofereçam em sacrifício a Deus. É uma resposta de gratidão, de amor, de rendição, porque Ele primeiro se doou, nós nos doamos a Ele
por inteiro. Deus não se poupou, não poupou o seu próprio filho e entregou por inteiro. Portanto, irmãos, entreguem-se por inteiro ao seu Deus, que o salvou. Para quê? Segundo motivo, para que possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Faz sentido. É razoável, diz Paulo, que façamos isso. Por quê? Qualquer outra proposta de vida cristã é irracional. Cultuar a Deus pela metade é irracional. Cultuá-lo apenas um dia da semana em 7 é irracional. Cultuá-lo só aqui dentro dessas 4 paredes e não fora deste lugar é irracional. Tentar cultuar a Deus e preservar para si alguma parte da sua vida, pode ser o seu bolso, sua conta bancária, sua profissão, seus filhos, seu casamento, é um culto irracional. Não faz sentido à luz do que Deus já fez por nós e exige de nós. O único sacrifício e culto racional, diz Paulo, é o sacrifício por inteiro do discípulo. O discípulo que se entrega por inteiro nas mãos do mestre, diz: eis-me aqui para fazer somente a tua vontade. Teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória. Charles Spurgeon, famoso pregador batista e puritano do século XIX, disse bem: nós não somos espécies vivas a serem preservadas, mas sacrifícios vivos a serem consumidos diante de Deus. Você e eu não somos espécies vivas para serem preservadas, porque quem quer guardar a sua vida vai perdê-la, disse Jesus. Nós somos sacrifícios vivos, destinados a serem consumidos por Deus. Pois quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Um discípulo é alguém que se entrega por inteiro em sacrifício de louvor. Mas também, diz Paulo, o discípulo resiste conscientemente ao mundo pela renovação da sua mente. Está lá no versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Da última vez que pregamos neste texto, aqui na catedral, alguns talvez se lembrem da ilustração que usamos de um sapo. O que acontece com um sapo quando você o joga dentro de uma panela com água fervendo? Sabe o que o sapo fará? Assim que ele pousar dentro da panela, ele salta da panela. Ele sente aquele choque térmico e não pensa 2 vezes, sai de lá, pulando para preservar sua vida. Mas o que acontece com um sapo que, posto dentro de uma panela de água, em temperatura ambiente, é lentamente cozido lá dentro? Se você colocar aquela panela no fogo e aquela água lentamente esquentar, o sapo vai saltar de lá? Não, ele não vai sentir a mudança gradativa do ambiente, ele literalmente será cozido vivo naquela água. Como é que pode? 2 reações tão diferentes do mesmo ser. De forma semelhante, Paulo está dizendo aqui: não se amoldem ao padrão deste mundo. Não deixe que este mundo no qual estamos inseridos, imersos, nos ambiente, nos condicione a ponto de ceifar a nossa alma. Não se amoldem. Não se deixem amoldar, se encaixar no modelo deste mundo. Como? Sejam transformados pela renovação da sua mente. Envolve toda a nossa vida, mas eu creio que começa pela maneira como nós pensamos. O que Satanás mais cobiça na sua vida é a sua mente. É como você pensa sobre as coisas, sobre a vida, sobre o mundo, sobre o dinheiro, sobre o seu corpo, sobre o trabalho, sobre família, sobre tudo.
Há tempos, o Ministério da Saúde lançou uma campanha, não sei quantos se lembrarão dela, você é o que você come. Querendo conscientizar a população do quê? Que assim como for a sua alimentação, assim será a sua saúde. Você é o que você come. Bem, biblicamente falando, à luz do que Paulo nos ensinou, nós somos o que nós pensamos. Ou o que nós alimentamos a nossa mente. Assim como for a sua dieta mental, o que você consome em quantidade de horas de programas, noticiários, novelas, seriados, videoclipes, redes sociais, assim será a sua saúde espiritual. Ninguém pode ser um discípulo saudável de Jesus Cristo consumindo mais os alimentos da cultura popular do que o alimento da santa palavra de Deus. É injusto pensar que as nossas crianças, ao serem alimentadas por uma horinha aqui na igrejinha, conseguirão fazer oposição às horas de televisão que assistem em casa e fora de casa toda semana. É injusto. É injusto. Porque não só elas, mas nós também somos aquilo que pensamos. Se nós não prepararmos tanto a mente como o coração da próxima geração da igreja, nós perderemos ambos. Nós não teremos nem a mente, nem o coração dos nossos pequeninos. E se a nossa mente não for bem preparada pela palavra de Deus, não importa quanto desejo, quanto afeto, quanto sentimento tenhamos por Cristo hoje, logo à frente nós os veremos bem distantes do caminho do Senhor. Assim como cremos, assim como pensamos, assim também viveremos. Guarde a sua mente. Guarde a sua mente. Paulo diria mais lá aos Filipenses: o que deve ocupar os nossos pensamentos, o que é verdadeiro, nobre, puro, louvável, de boa fama, sejam essas coisas que ocupem os seus pensamentos. Nossos pensamentos e os dos nossos filhos. Pais, conscientizem-se de tudo que a escola está ensinando aos seus filhos, no currículo e fora do currículo. Tenha plena consciência do que eles estão assistindo na internet e na televisão. Conversem sobre isso, falem sobre isso. Mas comece pela sua própria mente, com aquilo com que você alimenta a sua vida. Tudo isso para quê, diz Paulo, terminando o versículo 2? Para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual seja a de sermos um povo santo. Ele falou sobre esta vontade lá no capítulo 8 de Romanos. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Que sejamos como Ele, de mente, de coração, de todo o nosso ser. As aplicações disso são inúmeras, deixe-me apenas citar algumas. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus envolve a nossa família. Meus irmãos, numa cultura carreirista como a nossa, que sacrifica tudo em nome do sucesso profissional, do bem-estar, da qualidade de vida, ensinemos aos nossos filhos que se dar bem na vida não é o alvo máximo desta vida. Sim, vamos investir na educação deles. Sim, oremos para que eles possam passar para boas instituições de ensino e que tenham bons empregos. Mas não caiamos na armadilha de ensinar aos nossos filhos que se dar bem é o alvo da vida cristã. Não é. Porque um filho nosso pode se dar bem, pode ganhar o mundo e perder a sua alma. E de que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Mas pais, fazemos isso não só de palavra, mas em exemplo.
Não basta dizer aos nossos filhos que se dar bem não é o alvo principal da vida, se nós vivemos como se esse fosse o alvo principal, sacrificando a família e a fé em nome da fortuna e da felicidade. Pais, nenhum sucesso profissional justifica um fracasso familiar. Primeiro as pessoas, depois a profissão e o patrimônio. Primeiro a sua família e a sua fé, e tudo mais Deus acrescentará. No que diz respeito a dinheiro e finanças, numa cultura consumista, hedonista, egoísta, que mede tudo pelo tamanho dos nossos bens, das nossas posses, que ensina que o que vai nos fazer sentir bem é o novo celular, é o novo computador, é a nova internet de banda larga. Ensinemos aos nossos filhos que se sentir bem não é o alvo máximo desta vida. Porque se nós ensinarmos aos nossos filhos que se sentir bem pelas coisas que temos e possuímos é o alvo máximo da vida, sabe o que vai acontecer? Quando passar a novidade do brinquedo do celular, eles vão procurar a bebida e as drogas. Porque eles aprenderam a vida toda que o que nos faz feliz são coisas que nós consumimos. E como um bom adicto, ele vai procurar um estímulo um pouquinho maior. Como ele não descobriu o prazer das relações familiares, o prazer da fé em Deus, ele vai procurar mais fundo neste mundo. Não numa vitrine, não num cartão de crédito, mas numa boate, numa balada, no prazer proibido. Pais, não caiam na armadilha de ensinar aos seus filhos que se sentir bem nas coisas que temos e possuímos e consumimos é o alvo final da vida cristã. Não é. A mensagem da vida cristã não é se dar bem, nem se sentir bem. Seja nas posses, seja no sexo oposto. Podemos gastar o resto da manhã aqui falando só sobre sexualidade e como a igreja precisa ser transformada na sua mente, na maneira como pensa sobre a sua sexualidade. Numa cultura permissiva, confusa, idólatra, que passou a ensinar aos nossos filhos que gênero é neutro. Ninguém nasce, nem menino, nem menina. Você tem que se descobrir, você tem que aprender o que você é e o que você quer ser. E que você precisa se sentir bem com a sua escolha. Ensinemos aos nossos filhos que meninos são meninos, meninas são meninas. Meninos têm que ser treinados a se comportar como rapazes e meninas como moças, para que eles se tornem homens e mulheres de Deus. E não menos na nossa espiritualidade. Porque infelizmente a fé evangélica neste país se tornou o caminho mais rápido para se dar bem e se sentir bem. Você quer se dar bem? Busque a Deus. Você quer se sentir bem? Busque a Deus. Usamos Deus para alcançar bens profanos, alvos mundanos. O alvo da vida cristã, o alvo do discípulo não é se dar bem nem se sentir bem. É fazer o bem. Em gratidão àquele que fez o maior bem por nós ao morrer na cruz do Calvário. Não quero primeiro que os meus filhos sejam bem-sucedidos e tenham bem-estar. Eu quero que os meus filhos sejam salvos. Eu oro para que eles se tornem servos de Deus e discípulos de Cristo. Quanto eles vão ganhar, onde eles vão morar, como eles vão trabalhar, Deus mostrará. Mas acima de tudo, eles precisam se tornar servos de Deus, discípulos de Cristo, renovados pela sua mente, para que possam conhecer a vontade de Deus em todas as demais áreas da sua vida. Concluindo, quais são as marcas então de uma igreja saudável no discipulado? Primeiro, uma igreja saudável é uma igreja que tem compromisso com o ensino do Evangelho pleno. É uma igreja que prega todo o Evangelho, inclusive
o chamado a um discipulado custoso, sacrifício e radical. É uma igreja que prega este evangelho e fala sobre o custo da vida cristã do púlpito à sala de aula e da igreja à sala de estar. É uma igreja que não tem vergonha de pregar o verdadeiro evangelho, todo o evangelho para todos em toda e qualquer oportunidade. Começa pelo ensino do evangelho, mas não termina aí. Segundo, uma igreja saudável é uma igreja em que todos os seus membros têm um compromisso com o discipulado custoso e sacrificial do evangelho. Por isso que instituímos nesta igreja um curso para batismo, os primeiros passos, e um curso para novos membros. Para que saibamos que todos os que professam ser membros desta igreja e querem ser membros desta igreja, de fato entenderam, estão dispostos a viver como discípulos de Cristo. Então não ser membro desta igreja não é só gostar daqui e frequentar este lugar, é assumir um compromisso com o evangelho e um compromisso com a vida de um discípulo. Desde o início da carreira cristã, para os recém-convertidos, até os mais recém-chegados, os candidatos à membresia, ensinados, entrevistados pelos pastores e somente então reconhecidos perante a igreja. Porque a igreja é a comunhão dos discípulos. É uma igreja em que não só os novos membros, mas os atuais membros continuam crescendo. Jovens na juventude, todos na escola bíblica dominical, porque não estamos contentes com o que já aprendemos, queremos crescer e amadurecer e nos aprofundarmos na vida de um discípulo juntos. E envolve as nossas crianças. Nós não fazemos creche para as nossas crianças, elas estão sendo discipuladas, para que pela graça de Deus um dia se tornem membros desta igreja, confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador e passando pelas águas do batismo. Elas ainda não são membros, estão sob a nossa custódia e responsabilidade, sendo treinadas para, pela graça de Deus, se tornarem membros do corpo. E por fim, uma igreja saudável é uma igreja em que todos estão comprometidos uns com os outros no crescimento como discípulos de Cristo. Seja no seu crescimento pessoal, em casa, estudando a palavra, orando, vivendo como discípulos, seja com a sua família, culto doméstico, ensinando os seus filhos a serem leitores da Bíblia, intercessores e adoradores. Seja quando famílias se reúnem nos lares uns dos outros, para falarem sobre as coisas de Deus, se encorajarem mutuamente na vida cristã. Eu me pergunto e eu lhes pergunto, irmãos, será que somos uma igreja saudável no discipulado? Nós podemos dizer com todas as letras que esta é uma igreja de discípulos que crescem como discípulos e estão fazendo novos discípulos de Jesus? Se alguém aqui ainda não for um discípulo de Cristo, nunca se identificou publicamente com o evangelho, nunca rendeu a sua vida a Jesus, em sacrifício de louvor, Cristo hoje te chama: venha, renda-se a mim e ande com o meu povo aqui na terra. Porque eu dei a minha vida em sacrifício primeiro, vocês agora entreguem a sua vida em sacrifício a mim. Mas se você já fez isso, em algum momento recente ou distante, você parou de crescer, você parou de amadurecer, você tirou os olhos do alvo, você foi cativado por esta cultura que diz que não, você precisa se dar bem e se sentir bem em primeiro lugar. Jesus hoje te chama: arrependa-se, arrependa-se disso, porque de que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? De que adianta o emprego dos sonhos, uma boa casa, um bom salário e ter a sua alma vazia, sedenta? Arrependa-se,
Volte ao seu primeiro amor. Caminhe com os discípulos de Jesus. Entregue a sua vida também em sacrifício de louvor a Deus, para a renovação da sua mente e a transformação do seu ser. Que Deus assim o faça, nesta igreja, em toda a igreja, na minha vida, na sua vida, na minha casa e na sua casa, para que nós nos tornemos, pela graça de Deus, uma igreja saudável no discipulado. Oremos. Jesus Cristo chama hoje os seus discípulos. Ele os ordena, todos nós, a nos arrependermos e entregarmos a nossa vida em sacrifício de louvor a Ele. Com todo olho fechado, com toda a cabeça curvada. Se você hoje foi chamado por Cristo, se Cristo te chamou e te chama agora, arrepender-se dos seus maus caminhos, e entregar a sua vida em sacrifício de louvor a Ele, não só de palavra, mas de fato e de coração pela primeira vez, então no seu lugar, onde você estiver, diga: sim, Senhor. Sim, Senhor, mesmo que silenciosamente, diga: sim, Senhor, eu me rendo a Ti, eu me entrego a Ti, em gratidão pela Tua entrega por mim na cruz do Calvário. Sim, Senhor, eu quero ser um discípulo. Eu quero crescer como discípulo. Eu quero aprender a fazer novos discípulos do Senhor, pela Tua graça que opera em mim. Se você for um discípulo já há algum tempo, mas hoje está convicto do quanto tem deixado de lado seu crescimento, seu amadurecimento na fé, junto à sua igreja, diga: Senhor, perdoe-me também. Perdoe-me a minha negligência, minha acomodação, minha desobediência. E ajude-me, Senhor, pelas Tuas misericórdias, a também entregar a minha vida em sacrifício de louvor a Ti, que é o meu culto racional. Ó Senhor, ajude-nos, todos nós aqui, a não nos amoldarmos ao padrão deste mundo, mas a sermos renovados em nossa mente, transformados no íntimo do nosso ser, para que possamos experimentar e comprovar a Tua boa, agradável e perfeita vontade em cada área da nossa vida, seja aqui, seja no lar, no trabalho, na praça, na vizinhança ou no local de ensino, estudo. Faze desta igreja uma comunhão de discípulos que crescem como discípulos e fazem novos discípulos para o louvor da Tua glória. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.